eu chamo agora a diretora técnica da Associação Brasileira dos Criadores de Suínos, ABCS, Charly Ludek. Charly Ludek é médica veterinária, mestre em Ciências e Tecnologia Agroindustrial e doutora em Medicina Veterinária. Atualmente é diretora técnica da ABCS, especialista em boas práticas e bem-estar animal, autora de livros e artigos científicos. E com a palestra Bem-estar Animal, o papel do produtor, a palestrante Charly Ludek. Bom dia, pessoal! Tudo bem? Joia, Charly Ludek, Wesley, tá? Ludke! Ou no Rio Grande do Sul, como se diz, Litke, né? Falador. Bom, primeiramente, obrigada, Selmar, aqui pelo convite, Presidente Rural, Frimeza, né, Elias, em nome do Elias, Luana, toda a equipe aí, nosso muito obrigada, muito bom a gente estar aqui no Paraná. E, principalmente, assim, eu acompanho há muitos anos a Frimeza, eu acho que desde 2007, 2008, né, Luana, quando a gente fazia os treinamentos fortemente de bem-estar animal e abatia 3.000 suínos, e hoje a gente vê essa potência aí, medianeira, Assis Chateaubriand, com uma meta de praticamente 15.000 suínos. Então, assim, o quanto vem crescendo, e vem crescendo pela união de esforços de todos vocês, produtores que estão aqui, os representantes da indústria, os laboratórios. Então, nosso muito obrigada, porque a gente tem muito orgulho de todo o trabalho que vem sendo feito aqui nesse estado e que hoje, cada dia mais cresce núcleos de genética. Então, assim como Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, Mato Grosso, aí, estados tão pujantes que fazem a gente ter muito orgulho do nosso Brasil. Bom, eu dividi a minha apresentação, diferente um pouco do Marcelo, para complementar ele, a Lívia, eu vou falar o início da minha apresentação, o que o nosso agro representa em termos de produção, e depois fazer um link para vocês com a sustentabilidade e bem-estar animal. Então, pessoal, se a gente olhar o nosso Brasil, a gente realmente é uma potência agrícola. Vejam só o que a gente produz em termos, na fruticultura, 123 milhões de toneladas de frutas. Ao ano, né, esse 2023, 29 milhões de toneladas de carne. Em termos de leite, quase 25 bilhões de litros de leite ao ano, e grãos, cerca de 322 milhões de toneladas aí, e o quanto o Paraná também é importante na produção de grãos, né? Seja milho, seja soja. Então, aqui nesse gráfico, eu queria mostrar para vocês, para a gente ter orgulho mesmo do nosso Brasil, que não é só suínos, olha nossas colocações em termos de produção, exportação. Então, estamos, produção de suco de laranja, primeiro no ranking mundial, soja, né? Tanto primeiro produção, exportação, soja, né? Primeiro exportador, açúcar, maior produtor do mundo e maior exportador, carne de frango, né? O Brasil é o maior exportador e produtor, a mesma coisa. Então, e aí vai N cadeias, N segmentos, que o Brasil está sempre no ranking de primeiro a quarto maior produtor e exportador. Então, vocês vejam o que representa o nosso país e o que ele ocupa quando a gente fala em termos de segurança alimentar, ou seja, né, fornecer alimentos para o mundo. Vocês vejam que o Brasil, em termos de participação de açúcar, 22% e 48% no mercado mundial. Então, na produção só de açúcar, né? Café, da mesma forma. Então, assim, são N segmentos que a gente percebe a pujança do nosso país, né? Seja na área vegetal e também na área animal. E aí, pessoal, quando a gente fala a ocupação dos nossos produtos, do nosso agronegócio brasileiro no mundo,
a gente percebe que as nossas exportações, né, elas vêm aumentando muito, 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 muito. E não só na cadeia de carnes, mas principalmente também na cadeia de grão. Esses dois gráficos, eles mostram para vocês, principalmente de 2000 a 2023, o comparativo, né? Em termos complexo soja, em 2000, o Brasil exportava ali, né, cerca de 20,4. Já em 2023, o Brasil dobrou 100% das suas exportações de soja, né? Então, aqui a gente percebe o quanto, né, a gente vem crescendo em termos de exportação, em termos fortemente as commodities, grãos e carnes, e o quanto elas são importantes em termos de virada da nossa balança comercial, né? Nós temos aqui, em 2023, as exportações refletiram 166 bilhões de dólares para o Brasil, né? E o que isso reverte em termos de PIB, de participação do agronegócio no PIB brasileiro? Veja aqui, a nossa participação no PIB brasileiro, né, é cerca de 23,8%, ou seja, muito expressiva. E dentro disso, repercute quase 3 trilhões, né, de reais. Dentro desses 23%, praticamente a gente tem aqui 29% do PIB do agro é referente à agropecuária, campo, 22% agroindústria e 43% logística distribuição, gerando 26% de emprego. E aqui, pessoal, esse comparativo, né, que o Marcelo bem reforçou, o que a gente percebe em relação às cadeias, às diferentes proteínas animais, né? O frango, né, com seu consumo per capita ano, cerca de 46 quilos habitante ano, carne bovina em 2023, 39, e carne suína entre os seus 18% e 20% quilos per capita ano. E aqui, esse é um relatório que foi elaborado pelo Rabobank, e ele mostra para nós, pessoal, quanto tem aumentado a nossa produção de proteína, bovinos, suínos e aves. Então, a gente percebe aqui uma queda da produção de carne bovina, né, de 2014 a 2024, e nesse último ano, em torno deve fechar com 9 milhões de toneladas ao ano. As exportações também teve um aumento grande, mas uma queda significativa, né? Então, agora retomam. Já a cadeia da avicultura, né, no caso do frango, a gente percebe um aumento significativo, né, que vem se mantendo, e a produção de frango anual em torno de 15 milhões de toneladas, e as exportações em plena ascensão, né? Isso muito também puxado, porque, diferente do suíno, o frango tem um mercado muito consagrado do Oriente Médio, Arábia Saudita, que é um mercado, né, de origem muçulmana, que nós, da carne suína, acessamos muito pouco, ou determinados países quase nada, né? Isso, de certa forma, nos restringe bastante. Então, e o Rabobank faz também essa projeção em relação à carne suína, né? Nesses últimos 10 anos, o quanto vem aumentando, tanto em produção quanto em exportação. E aí, como um resumo desse primeiro momento, a gente tem aqui a nossa colocação, né? Como o Marcelo bem colocou, a gente está quase chegando ali páreo a páreo com o Canadá, e possivelmente de se tornar o terceiro maior exportador. Então, o Brasil está competindo muito em termos de exportação com o Canadá, e aí mais de 1,2 milhão de toneladas de carne suína exportada. E produzida, né, cerca de 4,2 milhões de carne suína. E aqui um resumo, né? Então, a gente realmente
todo esse trabalho que foi feito e vem sendo feito da BCS junto com vocês, a gente finalmente conseguiu alcançar esse ano aí mais de 20 quilos per capita ano, né? E quanto tempo a gente ficou estagnado nos 13, 12, 14 quilos habitante ano? Então, assim, tivemos um grande crescimento significativo. E um ponto importante desse mapa também que eu queria salientar é que Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná representam 71% da produção brasileira e cerca de 91,7% das nossas exportações, né? E quando a gente percebe a exportação, a gente percebe que 67%, né, da nossa produção está concentrada no mercado asiático, né? E isso realmente é um desafio. E como bem o Elias colocou, a necessidade da gente acessar novos mercados. Acessar mercados, pessoal, não é uma coisa rápida, é demorado, mas a gente precisa, né? Hoje o nosso parceiro comercial muito importante é a China, Coreia, né, Japão, países asiáticos, Vietnã, Filipinas, mas a gente precisa diversificar as nossas exportações. Então, temos também um trabalho muito importante sendo feito pela BPA, junto às agroindústrias, em buscar, e o Ministério da Agricultura buscar novos mercados capazes de consumir a carne suína brasileira. E aqui, pessoal, um ponto importante que eu quero frisar, bom, a nossa população brasileira, cerca de 213 a 220 milhões de habitantes, né? E aí a gente tem mais de 5 milhões, né, de estabelecimentos rurais. Então, comparado, né, quando a gente olha a nossa população, mais de 85% das pessoas vivem em grandes centros urbanos. E aí vem um ponto que a Lívia colocou. O quanto o consumidor, quem que nós estamos catequizando? A gente está catequizando clientes que estão muito desconexos, né, que são consumidores da carne suína, muito desconexo do meio rural, né? E aí, quando a gente percebe, essa pesquisa aqui, ela mostra o quanto é crescente o acesso da nossa população à internet, ao celular. Então, a gente tem, de 2009 para cá, um acesso crescente às redes de internet e ao celular. E por que isso é importante? É importante porque agora eu vou entrar no tema, que é a parte de sustentabilidade e bem-estar animal. É importante por quê? Porque esse perfil de consumidores, né, clientes da carne, eles acessam e têm muito interesse, principalmente em assuntos como sustentabilidade, bem-estar animal e saúde única. Se a gente colocar nas mídias sociais, a gente percebe que são milhões de acessos, milhões de postagens em relação ao tema da sustentabilidade, em relação ao tema do bem-estar animal, a preocupação em relação ao tema da saúde única, do uso de antibióticos, e quanto a gente precisa estar preparado para isso, porque é esse consumidor que nós precisamos conectar conosco e mostrar, principalmente, que temas como meio ambiente, conservação, mudanças climáticas e sustentabilidade fazem parte do dia a dia do nosso trabalho e da nossa cadeia, que é, sim, nossa responsabilidade em relação a esse tema. Porque, muitas vezes, há muita desinformação. E esse trabalho aqui, ele mostrou que o consumidor, ele busca uma forma de conexão na internet e ele acredita e tem confiança na internet, né? Então, esse trabalho feito por uma universidade britânica, ele avaliou como é que a gente está se comunicando com o público em geral em relação à ciência animal e à produção. Então, a maioria, né, dos entrevistados verificaram o quê? Principalmente que
há um distanciamento muito grande do meio rural. O perfil desses consumidores entrevistados demonstraram que 98% uma desconexão com o meio rural, mas que confiam na pesquisa, mas que confiam nas redes sociais e que há necessidade de mudança no processo de informação. E esse trabalho também, o que ele avaliou? Que as preocupações dos consumidores estão muito relacionadas ao uso dos antibióticos, o tratamento que é dado aos animais, o uso de produções, sistemas mais sustentáveis. Questão ainda é um mito e ainda permeia o uso de hormônios, né? E todo o tratamento que é dado aos animais. E aí, antes de falar em bem-estar, eu queria fazer uma conexão com ESG, com sustentabilidade, um assunto tão em pauta que é a sustentabilidade. E aí a gente percebe assim, existe diversos protocolos e todos esses protocolos falam muito da questão ambiental, da questão social e a questão da governança, né? Então, que desafios nós temos como sistema produtivo, né? Reduzir principalmente as emissões de gases de efeito estufa, é sim nosso desafio. Trabalhar fortemente a gestão de resíduos nas propriedades, né? Seja dejeto líquido, seja a melhor destinação dos animais mortos, né? Os resíduos como um todo, transformar esse resíduo. Também, desafio da nossa suinocultura, o uso racional de recursos ambientais, né? O uso da água, o uso da terra, e principalmente o uso dos antibióticos, o uso no manejo nutricional, né, de moléculas. A questão sanitária é um desafio. O nosso melhoramento genético, muito importante, a precocidade, melhor absorção, né, dos nutrientes, o melhor balanceamento das formulações de ração, sem eliminar tanto nitrogênio para o ambiente. Então, assim, que esse suíno consiga, né, e aí a gente está aí, DB, Agroceres, nossas empresas de genética que têm trabalhado muito a precocidade, a melhoria do desempenho e melhor absorção também de nutrientes, aí, várias empresas também trabalhando fortemente aí na saúde intestinal. Então, todos esses são desafios da suinocultura. E por que reduzir as emissões de gases, né? Principalmente os gases de efeito estufa, né? Que são o dióxido de carbono, o metano e outros gases, porque são principais fatores, né, do aquecimento global. Então, a gente precisa sempre continuar na vanguarda, né? E a suinocultura é um dos segmentos que foi um dos precursores, né, dos biodigestores, de uma melhor destinação para os dejetos, tratamento de efluentes, as lagoas, e, novamente, né, a importância do nosso país de focar e continuar em fontes de emissão de energia mais limpa. Então, isso é realmente um desafio. Além desse desafio, a gente tem implementar os custos de produção, capacitação, está aí, né, toda a equipe da Fremesa, quantas capacitações já foram realizadas e a gente não pode parar, porque promover educação, capacitação, aprimoramento é algo contínuo em toda a empresa, agroindústria, granjas. A importância das políticas públicas que norteiam nossos mercados, nossas produções, e principalmente também a conscientização dos nossos consumidores e também pagar por um valor agregado melhor a produtos que venham de sistemas de produção mais sustentáveis. Então, pessoal, nesse viés da sustentabilidade, era mais para dar um panorama, né, da sustentabilidade. Eu acho que uma das temáticas muito importantes, junto com sustentabilidade,
é o bem-estar animal, a saúde única. Por que isso é um balizador? Tem sido um balizador para regras de mercado, para as discussões internacionais em relação à questão de uma só saúde, um só bem-estar. Ou seja, pessoas, animais e ambientes conectados numa só saúde global. Então, esse é um tema que tem sido debatido, estava na reunião da Organização Mundial da Saúde Animal, a nossa antiga OIE, atual OMSA, e foi um tema fundamental, que os países estruturem as suas políticas públicas de saúde única global, animais, pessoas e ambiente. Então, numa só saúde, conectada num só planeta. E aí a gente vê a conexão, por exemplo, de organizações como a FAO, como a OMSA, como a Organização Mundial da Saúde, né, que os ministérios da saúde, da agricultura, estruturem suas políticas públicas para promover uma saúde única. E o que seria isso? O que eu quero dizer com isso? Hoje, pessoal, para quem está no mercado globalizado, tudo que se busca é transparência, né? Conhecer as empresas. Hoje você faz auditorias, né? Quantas auditorias a gente não recebe mais auditorias de países, e sim online, muitas vezes, a própria pandemia, né? Então, de países internacionais. Por quê? Porque o nosso desafio é que os nossos sistemas de produção, a nossa produção esteja conectado, né, em termos globalizados, que os nossos sistemas de produção demonstrem, né, que são sustentáveis, que têm biosseguridade, que tenham bem-estar animal, que tenham rastreabilidade, que passem por um sistema de fiscalização sanitário confiável. E aí a gente tem um sistema brasileiro muito robusto mesmo, pessoal. Poucos são os países que têm um sistema de fiscalização como a gente tem aqui estruturado, né, o Paraná, a ADAPAR, Ministério da Agricultura, então, que estruturam uma base, né, de procedimentos confiáveis. E o que o consumidor global quer é essa transparência, e de forma que a gente consiga rastrear e tenha transparência, conexão, né, conectividade com o mundo, né? E isso vai além da gente só executar. A gente precisa mostrar. Então, as empresas, por exemplo, quando você entra, né, e um exemplo muito importante também de sustentabilidade, quando você entra, por exemplo, no site da Frimeza, e tem a clareza das políticas da cooperativa, né? Então, é um ponto muito importante, quem acessa, saber, por exemplo, as metas até 2025, até 2030, até 2040, uma linha do tempo, um timeline que mostra gradativamente o que a empresa, o que a cooperativa busca alcançar. Então, começa instituindo o Comitê de Sustentabilidade, implementando, né, os padrões, padronizando, né, vários processos, certificando 100% das unidades em bem-estar animal até 2025, implementação de biosseguridade em 80% das granjas, já em 2030, metas um pouco mais ambiciosas também, em relação a reduzir 50% ocorrências de acidentes de trabalho, alcançar 100% da rastreabilidade da cadeia, reduzir o consumo de água na empresa, na indústria, e até 2040, né, tornar carbono neutro. Então, assim, por que isso? Porque o mundo globalizado, hoje, as exigências são muito grandes. Então, as pressões de mercado, barreiras comerciais, tudo isso movimenta as grandes empresas a assumirem compromissos, como, por exemplo, aqui também, JBS, né, previu que até 2040 vai zerar
né, as emissões de gases causadores do efeito estufa, zerar esse balanço de emissões, BRF também assumindo o compromisso e a nossa firmeza aqui também se posicionando publicamente também em relação a isso. E é fácil isso, pessoal? Vocês acham que é fácil? Não é fácil, né? Requer todo um trabalho de várias cadeias, desde a agricultura, né, a plantação de soja, de milho, de grãos que vai para a fábrica de ração, fixando mais carbono, menos emissões, logística, né, mais próxima, evitando que o transporte, né, a questão das emissões de gases, CO2. Então, é um olhar em todos os segmentos da cadeia produtiva. E aí, uma outra questão que a gente vê também no Brasil, grandes evoluções, não só cases assim em sustentabilidade, que é muito importante as empresas terem os seus protocolos de sustentabilidade, de bem-estar animal, definir os seus protocolos próprios e implementar com as suas métricas ajustadas. E isso tem sido feito também em conjunto na rede de varejo. Então, a BCS tem trabalhado muito com o Grupo Pão de Açúcar e também com o Carrefour, que tem adotado, né, assumido compromissos, porque não só nós da indústria, nós produtores, temos que ter metas, mas o mercado também precisa agregar mais valor e reconhecer esses produtos e também manter exigir padrões e assumir compromissos. Então, recentemente, o Grupo Pão de Açúcar publicou as políticas assumindo compromissos em relação à temática do bem-estar e sustentabilidade até 2028, um dos exemplos, né, eliminar as gaiolas de gestação individual, as células individuais, Grupo de Carrefour da mesma forma até 2025 e Grupo Pão de Açúcar até 2028, né? Então, a BCS trabalhou muito com relação ao desenvolvimento de cartilha junto ao Pão de Açúcar e é muito importante que não só na granja, na indústria, mas que o varejo também comece a trabalhar a favor dessas práticas de sistemas mais sustentáveis de produção e, principalmente, que atendam o bem-estar animal. Então, aqui, pessoal, agora indo para a questão do bem-estar animal, é um panorama de como que a gente está no Brasil, em termos de legislações, diretrizes, né? Quando a gente trabalha no mercado globalizado, a gente tem que ser signatário a organismos internacionais para ter livre comercialização e seguir padrões, diretrizes, né? Que são estabelecidas pela Organização Mundial de Saúde Animal. No Brasil, a gente segue as regras e normas, legislações preconizadas pelo Ministério da Agricultura. Em bem-estar animal, eu diria que a gente está muito bem, a gente tem normativas que realmente dão muito apoio, e a gente evoluiu e tem evoluído muito, e vou mostrar isso para vocês. Isso pelo comprometimento de todos que estão aqui, a enxergar as equipes, as capacitações. Então, a gente conseguiu no Brasil harmonizar muito as nossas legislações, né, com as diretrizes de abate humanitário da Organização Mundial de Saúde Animal, a legislação também que estabelece os parâmetros de bem-estar nas granjas, transporte terrestre. Né? Então, a nossa legislação ela está muito em sinergia e convergindo com o padrão estabelecido pela Organização Mundial de Saúde Animal no que se refere a bem-estar animal. Então, nós temos no Brasil, basicamente, 3 legislações que estruturam a nossa área, que é a legislação, a portaria 365 de abate humanitário, a instrução normativa 113, que estabelece as práticas de bem-estar nas granjas, e também tem a resolução 12.236, quanto à questão que estabelece o que é maus tratos. Então, em termos de legislação, estamos muito bem. E agora o nosso desafio é trabalhar no contexto fortemente da saúde única, integrar bem-estar, boas práticas, a biosseguridade, o uso preventivo com a utilização, né, de trabalhar fortemente vacinação,
saúde intestinal, né? O uso prudente dos antibióticos. Então, esse é um tema muito, muito importante, pessoal, para a nossa suinocultura. O uso racional. Como que eu consigo diminuir e racionalizar antibióticos na suinocultura, reduzir problemas de doenças, né? Então, eu tenho que melhorar bastante biosseguridade. Então, existe um livro que nós produzimos, que está gratuito, que aborda todos esses pilares da saúde única, uma só saúde, um só bem-estar, e como que a gente consegue usar de forma prudente os antibióticos com essa abordagem integrada aqui. Então, está aqui o QR Code, para quem quiser baixar esse livro. Ele é um livro que está muito atualizado, que fala muito sobre a biosseguridade, sobre os programas de vacinação, e os países que conseguiram reduzir drasticamente o uso dos antibióticos, conseguiram reduzir porque reforçaram muito o uso de aditivos substitutivos aos melhoradores de desempenho, como os antibióticos, como melhoradores, e também trabalharam fortemente os programas de vacinação robustos e a questão do bem-estar animal, as boas práticas, né? Então, aqui, um panorama, né? A gente evoluiu, tem muita publicação disponível, mas eu quero, agora, nessa última etapa, falar um pouquinho das evoluções que a gente teve nesses nesses últimos 10 anos, em termos, né, após a publicação também da Instrução Normativa 113, que ela estabelece as práticas de bem-estar na suinocultura. E o que ela fala? O que estabelece essa legislação de bem-estar? Ela estabelece a questão da eliminação gradativa dos sistemas de criação das matrizes em gaiolas individuais. Ela estabelece procedimentos nas instalações, comportamento de saúde, verificações, práticas e substituições de procedimentos dolorosos. Então, ela traz para a gente vários pontos que está todo na normativa, mas, por exemplo, salientando aqui a questão das baias para os cachaços, os reprodutores, dando tempo de adequação, novos projetos já serem, a partir de 2020, né, adotando a criação de reprodutores, né, os machos, em baias e não mais em gaiolas, e dando tempo de adequação para os que estão em gaiolas, os reprodutores, para uma data limite de até 25 anos, até 2045. Então, essa legislação, ela estabelece também o tempo para substituição da castração cirúrgica sem anestesia e mutilação e outros pontos que eu vou falar para vocês na sequência. Então, um ponto que eu acho que é bastante impactante, que a gente tem, que eu vou discorrer um pouquinho mais sobre ele, é a questão da eliminação das matrizes, né? E a gente tem aí no Brasil mais de 2,2 milhões de matrizes, e de não criar mais elas em gaiolas individuais, né? Por respeitar o comportamento do animal deitar, andar, caminhar, e substituir pelos sistemas de criação em baias coletivas, né? Então, realizar essa transição. Novos projetos, a partir de 2020, já tem que ser livre, né, criações que não sejam em gaiolas individuais, e dá 25 anos, que é o tempo praticamente de vida útil, que a gente trabalhou muito, para que não fosse, que é o impacto econômico maior numa granja, fazer a transição. Então, foi realizado, dado um tempo de 25 anos. E aí a gente vê, pessoal, aqui várias granjas no Brasil realizando a conversão, né? Sistemas, granjas que foram adaptadas, que eram em gaiola, fazendo reformas e passando para a criação das fêmeas gestantes em grupos, né, como aqui, nessas fotos que a gente vê. A norma também prevê que as matrizes precisam do piso compacto para descansar,
e para as atividades o ripado para a limpeza, mas para o piso compacto para elas descansarem. Aqui alguns modelos de layout, né, piso compacto, piso ripado, né, para circulação. E aí a gente vê, pessoal, diferentes modelos. Não existe um modelo. Aqui no Paraná se usa, né, eu sei que se usa muito o mini box, vocês estão utilizando, os índices de produtividade do mini box é muito bom, mas também a gente tem a criação das fêmeas gestantes em grupos de 8, 12, em baias coletivas menores, o sistema convencional, ou então o sistema mini box, e também, em alguns casos, com arraçoamento automatizado, com a estação de alimentação eletrônica. E aí o sistema convencional em pequenos grupos, né? Sistemas mini box, bastante difundido na região sul, né? Com os separadores, onde as fêmeas se alimentam, né? E não tem tanto problema de briga, então com bom espaço para as fêmeas deitar, circular. Então, as fêmeas gestantes também com drop, sistema mini box, alguns exemplos. Aqui também, aqui com alimentação eletrônica, né, as estações de alimentação automatizada, que as fêmeas ficam em grupos maiores, de muitas vezes até 60 fêmeas, respeitando 2 metros quadrados por fêmea, né? E aí elas formam os subgrupos, né? Então, são desenhos de baia, onde tem toda a parte de alimentação automatizada que cai nessa estação eletrônica. Então, sistemas bastante difundidos, né? Eu diria que não tão difundido, né? Porque são sistemas bastante onerosos, caros, né? Automatizados, têm uma precisão e tudo, mas mini box, gaiolas de livre acesso têm hoje sido difundido em maior escala pela facilidade e assistência. Então, a gente tem as gaiolas de livre acesso, onde a matriz entra e sai, né, dessa gaiola, ela decide, né, o momento que ela vai comer. Grupos de 8, 12 fêmeas, ou pode ter grupos maiores. Então, fica uma gaiola de livre acesso, onde ela vai se alimentar, entrar e sair. Né, e essa fêmea tem um chip eletrônico. Então, fácil, manutenção, também muito bom no Brasil. E a gente também tem sistemas de gaiola de livre acesso também em grupos maiores, em granjas também que estão sendo construídas, principalmente projetos novos. E aí a gente olha como que a gente está em termos de evolução. Então, lá em 2014, pessoal, o compromisso foi feito por parte das empresas de forma voluntária. Por quê? Uma pressão mundial para banir a criação das matrizes em jaulas, né? Que as matrizes tinham que ter o direito de andar, já que elas são responsáveis pela leitegada, pela renda no produtor, de ter uma vida digna, né? Então, essas questões surgiram muito pelo movimento, a Comissão Europeia, né? Em 1998 e até 2013, a Comissão Europeia estabeleceu a meta para, na Europa, tirar totalmente as gaiolas para a criação das matrizes. Automaticamente, um ano depois, e a gente trabalhando com grandes empresas, posicionamento de marcas, o Brasil, por ser um player importantíssimo no mercado globalizado, na carne suína, as empresas assumiram compromissos. Então, tanto BRF, Seara, Grupo Frimeza, que de 2014 ou 2017, que iria fazer a conversão dos sistemas, né, de não manter as fêmeas gestantes somente em gaiolas, em celas individuais. E aí, isso aqui é resultado de um relatório, né, que foi publicado, que está online, o relatório Observatório Suíno, e ele, anualmente, da Aliânima, publica como que a gente está em termos de conversão, né, dos sistemas de criação em gaiolas individuais para em grupo. Então, aqui, gradativamente, a gente percebe, Alegra, Aurora, BRF, né, os dados que o Brasil tem respondido positivamente e está, de forma voluntária e não mandatória, realizando a conversão dos sistemas. E quando a gente percebe aqui, em relação a relatos das empresas, quais são
as principais questões que as empresas relatam de dificuldades na transição. 60% das empresas relatam a dificuldade no planejamento das instalações, 80% em termos de linhas de crédito de financiamento e precificação do produto final, porque muitas vezes tem um investimento e como que eu agrego valor nesse produto final. As empresas também alegam pontos importantes na nossa cadeia que a gente precisa avaliar, é o alto custo dos fornecedores de equipamento, muitas vezes falta de disponibilidade de fornecedores na região e, principalmente, também falta de conhecimento dos técnicos, né, na hora de trabalhar o manejo das fêmeas, as dificuldades em relação ao conhecimento mão de obra. E aí a gente vê os mesmos relatos pelas empresas, né? A questão de precisa o Brasil ter mais linhas de créditos, os juros em qualquer área eles estão muito caros, insuficientes. Muitas vezes granjas muito antigas, baixa condição, poucas pessoas trabalhando, é um dos gargalos também na nossa cadeia, mas todos os entrevistados alegam que querem e devem trabalhar rumo às exigências da normativa 113 de bem-estar. E aqui, pessoal, um ponto importante, e aí eu reforço, quando a gente é um player mundial, como a suinocultura brasileira, a gente não ter uma legislação fragiliza muito. Agora, recentemente, está tendo o congresso, o Interpig, que reúne assim, os grandes países exportadores e produtores mundiais. E uma das questões que eu ajudei a responder muito é como a gente está bem no Brasil em termos de legislação e termos de evolução. Porque o Brasil, pessoal, é um país extremamente competitivo, ou seja, a nossa proteína animal é muito em conta no mercado mundial. A nossa proteína animal ela é de muita qualidade, não perde em nada, e o Brasil exporta muito. Então, assim, ele é muito competitivo, e tem coisas que, quando você é um player mundial, você não pode fragilizar, é não ter transparência, não ter legislação, não ter implementação de práticas. Então, a legislação de bem-estar, ela veio para somar muito. Cada vez que a gente tem auditoria de mercado internacional, é uma das legislações que os compradores sempre perguntam, vocês têm legislação de bem-estar? Como que vocês estão com o uso de antibiótico? Como, em termos de sanidade? Então, são fatores muito importantes que não só na nossa produção, então, que veio para ficar e que tem nos ajudado a posicionar, né, melhores práticas e se manter segurança do nosso mercado. E aí, o que a nossa legislação também estabelece? A questão, né, da eliminação em 10 anos das mutilações de orelha, proibição, né, da moça, castração cirúrgica sem anestesia, corte proibido, corte de dente e 10 anos para adequação dos, principalmente, desbaste de dente. E aí, como que nós estamos? Em termos de castração, o Brasil hoje, no seu rebanho, está entre 83% a 85%, 83% do nosso rebanho já é imunocastrado. Então, assim, esse ponto da normativa, quanto à eliminação da castração sem anestesia, eu vejo que é um ponto fácil, que está sendo resolvido, tanto que dentro do relatório da Aliânima, 80% né, das empresas já reportaram que, sim, já conseguiram eliminar a castração cirúrgica sem anestesia e, principalmente, substituindo pela imunocastração. Então, a imunocastração trazendo outros benefícios, mas, principalmente, a dor que o animal sofre na hora da castração cirúrgica sem anestesia, você utilizar a imunocastração, que está cerca de 83% do nosso rebanho. Desbaste de dente, então, assim, o aparelho desgastador é tolerado só quando há lesões, dando tempo de 10 anos. E aí, como é que a gente está em termos de desbastes de dente, né? Então, somente BRF, Ceará e Pamplona relataram o fim do desbaste de dente.
a Alegra também tem posicionado, e a Aurora ainda vê com certas restrições. Então, resposta do relatório. Em relação à moça, ainda é algo que a gente precisa buscar substituir, e principalmente substituir a moça por identificação como brinco, né, e evitar as mutilações de orelha, ou identificação, por exemplo, por tatuagem, ou principalmente brinco, né, mas ainda é um problema que ainda não foi resolvido, a substituição da moça. Corte de cauda, né, a questão do corte de cauda, e aí a gente tem que trabalhar mais forte em enriquecimento ambiental nas granjas e redução das lotações, as densidades, ajuste, para evitar principalmente canibalismo, né? Então, corte de cauda, o que se prevê, né, a nossa legislação? Trabalhar com o corte do terço, né, o último terço da cauda, e aí a gente vê o que seria isso quando a gente fala de o terço final da cauda, né? Não, e aí, em termos, é um dos pontos que ainda a gente não conseguiu resolver, mas é algo gradativo. 40% das empresas já afirmam que estão conseguindo, mas que estão tendo dificuldades em relação ao corte de cauda. E aqui, pessoal, por último, eu queria colocar um ponto que a norma fala muito para nós, estabelece, é a questão dos planos de contingência, né? Então, frente a desastres, né, que as empresas elaborem os seus planos de contingência, falta de ração, greve de caminhoneiro, como que eu faço, motorista, em relação a levar a ração para a propriedade rural, né? A questão da água, falta de água, de energia elétrica. Então, ter um plano de contingência, pessoas treinadas, equipes treinadas, porque uma situação como essa, né, falando com Elias mesmo hoje de manhã, a questão muitas vezes de falta de luz, blackout, será que tem um gerador? Tem um sistema de desarme? Será que a minha granja, né, faltou, deu qualquer problema, caiu um raio, queimou? O que eu faço? Como é que eu abro as cortinas, né? Se a minha granja é fechada, é climatizada, como é que eu faço para desarmar? Se muitas vezes, né, os nossos sistemas podem falhar. Então, o plano de contingência, frente a qualquer situação de desastre, problemas ambientais, né, que nunca a gente está livre, né? Incêndios, caiu um raio, queimou, como é que eu vou fazer eutanásia, né, Luana, nesses animais? Muitas vezes eu tenho uma granja lá com 5.000 animais, um barracão, e aí eu tenho que fazer eutanásia. Quantas pistolas para eutanasiar eu tenho que ter lá? Porque quantas pessoas para fazer a eutanásia desses animais que estão queimados? Ou situações como a gente teve no Rio Grande do Sul, inundações, né? E o que fazer frente a desastres, né, que podem ocorrer? Como é que eu posso trabalhar uma prevenção a temperaturas extremas, muito frio, muito calor, secas, incêndios? Então, assim, é muito, muito importante as empresas terem os seus planos de contingência frente a situações de desastres, né? Como, por exemplo, que a gente vivenciou fortemente nesse último mês, e aí muitas empresas tiveram que trabalhar a eutanásia dos animais, animais que ficaram presos, que não conseguiram soltar, outros produtores que tiveram tempo, que conseguiram soltar os seus animais, e alguns morreram e outros conseguiram se salvar. Trabalhar a educação, né, as indústrias, as agroindústrias, junto aos seus produtores, frente a inundações, ter a clareza qual o meu risco, né, de uma catástrofe e como que eu faço para minimizar, mitigar esse risco, né, para reduzir a ameaça. Então, pessoal, e por último, que a gente também não pode negligenciar, é a questão inspeção diária nas granjas. Então, como produtor, como técnico de campo, a gente realizar, quase terminando aqui, as nossas inspeções diárias, que são extremamente importantes, monitoramento contínuo, né, se tem ração, se a água está de boa qualidade, como é que está a interação, treinamento correto,
as nossas instalações, buracos, né, muitas vezes situações que podem causar problemas ou buraco no piso. Então, a gente está sempre atento, ter uma baia hospital para tirar aqueles animais que representam o risco de saúde, né, que eu preciso tirar ele do grupo e colocar e ter um manejo adequado para o tratamento dele, com os equipamentos, tratar esse animal, esses animais que estão enfermos, não deixar no meio do grupo, né, com inspeção periódica, né, por exemplo, avaliar a questão se tem abscesso, não tem abscesso, separar os animais, as feridas, né, os arranhões, lesões, e por último aqui esse trabalho da Ana, da URGS, mostrou muito o quanto o fato da gente não curar uma ferida, uma lesão, pode interferir em termos de taxas reprodutivas, de retorno ao cio e aborto, né? E principalmente manter os nossos medicamentos bem organizados na granja, treinamento das pessoas, e só assim a gente consegue realmente crescer. E eu diria que a nossa cadeia tem agido muito bem. É um processo contínuo, vocês viram o quanto a gente está bem regulamentado, o quanto a gente está evoluindo, mas a gente tem que dar uma atenção especial à questão da gestação coletiva e o uso de práticas que causem dor, e implementar fortemente os protocolos, os programas de bem-estar, porque é uma responsabilidade compartilhada de todos nós. E isso é o que vai garantir o nosso mercado, a alimentação que chega aos consumidores, né, e a sustentação de todo o nosso trabalho, que é tão importante. Trabalhar, nos responsabilizarmos por sistema cada vez mais sustentáveis de produção. E aí fica essa mensagem final de uma só saúde, um só bem-estar, e todos nós somos responsáveis. Obrigada a todos.